Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempos Rio. Hoje, dia 15 de abril de 2023, canal Tempos Rio. Nós estivemos na Igreja Pentecostal Deus é Amor do Alcântara, onde o nosso irmão pastor Osmir é o dirigente ali da nossa igreja setorial do Alcântara, e hoje foi aquele grande dia, a reimplantação do Expansão Jovem no campo do Alcântara, onde tivemos a presença do nosso irmão Elias Santos, conselheiro estadual do Expansão Jovem do estado do Rio de Janeiro. E hoje foi esta reimplantação ali no campo do Alcântara. Vamos ao vídeo, momento da palavra de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, porque esta mensagem falou ao meu coração. Mas antes de nós ouvirmos, se inscreva você também no canal Tempos Rio, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos agora a este momento, a mensagem da palavra de Deus. Glória. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que vai para as nossas portas, o Rei da Glória. Aleluia. Meus irmãos, é um prazer estar mais uma vez aqui nesta casa de oração. Estivemos com uma palestra abençoada na parte da tarde, com essa juventude de parentes de Alcântara, do campo de Alcântara. Foi uma tarde muito proveitosa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que esse trabalho continue a dar resultados e vai potencializar os resultados que já estão acontecendo. Amém? Gostaria que você permanecesse em pé, nós vamos ler o texto sagrado. Quero agradecer aqui também, como eu disse, agradecer a Deus, quero agradecer também ao pastor Osmir pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento de implantação, a cada um dos jovens, aos conselheiros, ao Nival, ao Fátima, Deus abençoe vocês, venha fortalecer vocês, a toda a juventude, vocês que vieram até aqui hoje, disponibilizar o tempo de vocês para nós aprendermos mais com Deus aqui nessa tarde e fazermos mais, servirmos a Deus com excelência, que é o principal objetivo que nós estamos aqui. Então, que vocês possam continuar nesse empenho, nessa força, porque o Senhor tem coisas grandes a fazer através de vocês, amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo 13. Aos visitantes, eu quero dar as boas-vindas. Você que é de outra denominação, você que é de outra igreja, você que não possui um tipo de credo religioso, seja muito bem-vindo a esta casa de oração. Deus tem algo especial para a sua vida nesse lugar, amém? É um prazer ter a sua presença aqui e a sua família também. É um prazer receber você e a sua família aqui na nossa igreja. Livro de Gênesis, capítulo 13, enquanto você procura, diz assim o texto sagrado: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Somos o quê? Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor
como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Nó escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Feche os olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da sua palavra. Eu preciso alimentar a minha alma com o poder da tua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento. Antes de eu começar a falar um pouquinho de Jesus, eu gostaria só que você aplaudisse ao Rei da Glória. Pelo amor de Deus, você está com fome? Isso! É para o Rei da Glória. Só Ele pode, só Ele faz. Ele é o Deus dessa igreja. Amados irmãos, eu gostaria de alguns minutos da atenção dos queridos. Como eu costumo dizer, eu sou um bom pregador, mas eu amo falar de Jesus. Porque falar de Jesus é a melhor coisa que o homem pode fazer para o mundo. Falar de Jesus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, expressar, contar e cantar o amor de Deus e a sua justiça. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, trata-se de um homem que um dia ele recebeu uma promessa de Deus. Um homem que um dia recebeu um chamado de Deus. E esse homem recebe um chamado de um Deus desconhecido, que ninguém tinha visto, e que na terra dele, onde as pessoas estavam acostumadas a adorar ídolos, ele agora diz que, e professa que está servindo a um Deus que não está na estante dele, não está na casa dele, que ele não pode pegar na mão, mas quando ele ouve aquela voz, ele identifica que é o Criador de todas as coisas, que está chamando ele. E todo homem que ouve o chamado de Deus reconhece a voz do Criador, a vida dele nunca mais é a mesma. E Abraão, ele recebe o chamado de Deus, e você vai entender que no início da sua caminhada, ele, conhecendo Deus que lhe chamou, ele vai passar por alguns períodos, principalmente quando ele desce ao Egito, ele vai passar por um período de instabilidade. A sua fé é meio vacilante quando ele chega, ele passa pelo Egito, ele comete alguns erros, mas mesmo no meio dos seus erros, das suas dificuldades, ele encontra forças para que a sua fé fosse reavivada no mesmo Deus. Por sinal, era o Deus que tinha chamado ele lá atrás, que ele tinha confiado na palavra e que pediu a ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele saiu sem saber para onde ele iria, sem saber se a terra que Deus daria a ele seria do seu agrado, sem saber se ele seria bem recebido na terra que Deus ia preparar para ele. Ou seja, ele saiu confiando 100% na direção e na provisão de Deus para a vida dele. Pois bem, só que agora nós vamos ver que quando Abraão ele volta do Egito,
depois de passar por um período em que ele errou, a sua fé andou abalada, digamos assim. Agora nós vamos ver Abraão voltando do Egito, e como ele era um homem rico em gado, era um homem que possuía muitos bens, prata, ouro, ele faz as suas jornadas até o sul de Betel. E quando chega no versículo 4 do capítulo 13, nós vamos ver que a caminhada, ou seja, a trajetória de Abraão a um novo tempo para a sua fé, ela começa exatamente em um altar. Você que está com a Bíblia aberta, versículo 4, capítulo 13, versículo 4, vai dizer: até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Só que o interessante é que Deus tinha feito um chamado e uma promessa para Abraão. E Deus foi bem claro na sua ordem. Ele vai dizer da seguinte maneira: sai da tua terra e da tua parentela. Mas nós vamos olhar o versículo 6, versículo 5, ele vai dizer que também Ló, olha isso, também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tenda, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos. Aí eu começo a olhar para a história de Abraão e eu vejo que a promessa estava sobre Abraão. A promessa não estava sobre Ló, mas a promessa de multiplicação, de receber uma terra, estava sobre a vida de Abraão. E ele era um homem que ele tinha tanta certeza, mas tanta certeza, que Deus tinha chamado ele, que Deus tinha separado ele, que Deus tinha uma promessa na vida dele, que ele entende que aonde ele estava, qualquer que fosse a terra que ele pisasse, Deus iria prover o que ele precisasse, o que sua família precisava. Não pense você que Abraão confiava na sua prata, não pense você que Abraão confiava no seu ouro ou nos seus muitos gatos. Ele confiava plenamente na palavra de Deus, plenamente e somente na palavra de Deus. Por quê? Porque pensa comigo, se um homem ele é rico, com uma vida estável, estava estabilizado na terra dele, eu fico imaginando o caos que ele causou no meio da sua parentela quando ele fala: eu vou sair daqui, vou levar tudo que eu tenho à minha família. E alguém da família de Abraão pergunta para ele: para onde? Não sei. Como assim você não sabe? Eu vou para uma terra. Que terra é essa? Que Deus vai me fazer conquistar. E alguém pergunta: Deus? Que Deus? Qual é o seu Deus? Cadê ele? É de madeira, de pedra? Não. Eu nunca ouvi. Mas eu sei que ele é fiel para cumprir a terra. Escute. E o interessante é que quando Abraão ele está junto com o seu parente Ló, e a Bíblia vai dizer que eles tinham tantos bens que não conseguiam dividir a terra. Não conseguiam dividir a terra. Lembre-se, deixa eu voltar aqui. Lembre-se que a trajetória dele começa onde? Em um altar. E de repente ele está se vendo numa posição em que ele e Ló não conseguem mais dividir a terra, porque ele tinha muitos gados, muitos bens, muitos pastores, e Ló também tinha. E chega um momento que começa a contenda. Chega um momento em que onde o lugar, não, deixa eu falar uma coisa, onde o lugar está estreito, tem muita gente aglomerado, se não estiver as pessoas no mesmo propósito, começa a confusão. E aonde tem confusão, Deus não está no meio. Aonde
porque eu não quero briga. Olha só, eu vou falar, eu não quero que tenha contenda. Começou a guerra, os pastores de rebanho, de gado, de ovelha, de Ló, brigando por de Abraão. E aí ele fala: Ló, eu não quero briga. Ele vai falar que não haja contenda entre eu e você. E aí eu vejo a primeira opção, a primeira sabedoria expressa aqui na vida de quem serve a Deus de verdade. Quem serve a Deus de verdade entende que Deus não é Deus de confusão. Quem entende o propósito, ele sabe que não adianta. Você não precisa brigar por nada. Você não precisa brigar por cargo na igreja. Você não precisa brigar por uma cadeira. Você não precisa brigar por um título. Você entende que Deus não é Deus de confusão. E se você conquista algo pela briga, aí já começa o negócio a desandar. E ele vai dizer: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Olha o que ele vai dizer: porque somos irmãos. Ele está dizendo que não pode ter briga, mas ele não disse que não poderia ter diferença. Ele não disse que não poderia ter desentendimento, ou seja, discordância. Eu posso discordar, eu sou teu irmão em Cristo, posso discordar de você, mas nem por isso eu preciso brigar com você. Eu posso ser teu irmão em Cristo, posso viver em comunhão com você, mas nem por isso eu preciso brigar com você. Só que o problema é que eu olho aqui e eu vejo alguém que sabe o que quer, sabe para onde está indo, sabe Deus que está servindo, e alguém que está apenas o quê? Acompanhando. E o interessante, olha o que vai acontecer. Abraão fala assim, ele vira para lá e fala, ele poderia, como ele era o mais velho, ele era o responsável, o patriarca, ele poderia chegar para lá e falar: olha, eu vou escolher a terra que eu quiser e você se vira, vai para o outro lado. Ele tinha tanta certeza e tanta fé no Deus que ele servia, que ele vira para Ló e fala: escolhe para onde você vai, que eu vou tomar a posição oposta. Ele tinha tanta certeza e tanta convicção de que a escolha que ele fizesse estaria na direção de Deus, que ele sabia que independente de onde Ló escolhesse ir, Deus seria com ele. Se Ló fosse para as Campinas, se Abraão tivesse que atravessar o deserto, ele atravessaria sabendo que Deus iria prover tudo que ele precisava. Isso se chama fé. O Deus não chama. Pois bem, mas a Bíblia vai dizer que Jó levanta os olhos, e Jó, era dizendo, Ló, perdão, levanta os olhos e vê a campina, a abundância, e ele olha para aquelas campinas e fala: eu quero isso aí para mim, para minha vida, para minha família. E quando ele escolhe, Abraão só fala: olha o que a Bíblia vai dizer, que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E a Bíblia vai dizer que Abraão então habita onde? Em Canaã. Abraão habita onde, igreja? E Ló escolhe as campinas. Aí eu começo a ver uma diferença. Olha só. Ló estava junto com Abraão, caminhando junto com Abraão. Mas Ló, ele toma decisão baseada no que ele vê. Abraão toma decisão baseada no que ele crê. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Sempre vai dar briga quando você caminha com alguém que não tem a mesma visão que você. Sempre vai dar confusão quando você caminha com alguém que o referencial de escolha é diferente do seu. Não tem como ter paz quando alguém é guiado pela visão e o outro é guiado
que me chama a atenção nesse texto é que o versículo 14 vai começar da seguinte maneira: e disse o Senhor a Abraão. Se você for observar, em todo o capítulo 13, você não vai ver o Senhor dizendo para Abraão. Se você for pegar todo o capítulo 13, você não vai ver Deus falando com Abraão. Só que, a partir do momento que Ló se separa, versículo 14 é bem claro dizendo: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai estar em silêncio contigo e você vai estar orando, talvez se questionando por que Deus parou de falar comigo. Mas tem momentos que você só vai ouvir a voz de Deus quando você se separar de algumas pessoas. Vai chegar um momento que você só vai ouvir a voz de Deus quando Deus... Irmão, deixa eu falar uma coisa: não é Deus tirar da sua vida, ou não é Deus afastar de você, é você decidir se afastar de algumas pessoas. E se você entendesse quão profundo é isso, tem gente que não serve para andar com você, mas não dá para andar junto, mas ele me conhece, mas não serve para andar junto. Ah, mas ele cresceu comigo, mas não serve para andar junto. Ah, mas ele é do mesmo lugar, mas não serve para andar junto. E às vezes essa companhia tem impedido você de ouvir a voz de Deus. Deus está falando, olha esse capítulo todo 13, você não vai ter no capítulo 13 inteiro. Você não vai ver Deus se dirigindo a Abraão. Mas quando Ló sai de perto, Deus volta a falar para Abraão. Ah, Senhor, mas eu conheço há tanto tempo. Deus está falando: se separa porque eu quero falar contigo. Ah, Deus, mas eu tenho uma afinidade muito grande. Se separa porque eu quero falar contigo. Ah, se separa porque eu quero falar contigo. Tem alguém aqui nessa noite, Deus está falando para você: se você soubesse o que eu tenho para falar com você, você já teria se separado há muito tempo, você já teria deixado essas amizades há muito tempo. E o interessante é que tem pessoas que pensam assim: ah, não, essa palavra é para os jovens. Não, essa palavra é para a igreja. Deus está falando, Ele quer separação. De quem é guiado por fé, Ele quer separar quem tem visão diferente. Ló escolhe as belas campinas pela vista, e o final, você já sabe o final, como é que foi de Ló, né? Precisaria de mais tempo aqui para falar sobre isso. Mas você já sabe o final de Ló, o que deu? Foi lá para as fronteiras de Sodoma e Gomorra, e você já sabe, a Bíblia deixou bem claro: e eram maus os homens de Sodoma e pecadores diante do Senhor. Resultado de quê? Escolher pela vista. Ei, a Bíblia vai dizer: e disse Deus a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Sabe por quê, irmão? Porque se a visão for diferente, tentar caminhar junto vai trazer um resultado desastroso. Olha, você quer ver um outro exemplo da Bíblia? De quem é guiado por fé, tem que caminhar com quem é guiado por fé? Daniel, quando ele recebe a missão de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, o que acontece quando Daniel pede um tempo? Eu preciso de um tempo. Ah, você pode interpretar? Por quê? Porque Arioque, capitão da guarda, vira para Nabucodonosor e fala: olha, dentre um dos cativos de Judá, tem um jovem que pode te trazer essa resposta. Ele interpreta sonhos. E está lá quem? Daniel, que era conhecido como Belsazar, no reino de Nabucodonosor. De repente, ele é chamado até a presença. Quando ele vira para Nabucodonosor e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse sonho que o senhor teve, nem os magos, nem os sábios, nem os astrólogos podem trazer essa resposta. Mas eu tenho uma resposta para o senhor.
tempo. Ele já estava dizendo que até que você tenha uma resposta do céu, é necessário um tempo. Só que interessante é o que Daniel faz depois. O que ele faz depois? Ele vai para casa, senta no sofá e fala: Senhor, eu comprei a briga lá com o rei, agora é o Senhor. Ele estava sob ameaça, por quê? Porque Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou matar todos esses sacerdotes, vocês estão me enrolando, vocês estão querendo ganhar tempo, mas vocês não sabem interpretar o meu sonho, e eu quero a interpretação do meu sonho, senão vai morrer todo mundo. E ele deu ordem: pode matar todo mundo. Só que nesse grupo ameaçado de morte e com a morte decretada, estavam incluídos Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel, quando ele fala, se apresenta na Nabucodonosor e ele pede um tempo porque ele vai trazer resposta, porque o Senhor tinha uma resposta. Quando ele chega em casa, ele vai descansar e fala: não, se eu comprei a briga lá, o Senhor se vira agora. Não, ele chega em casa, ele chama quem? Misael, Ananias e Azarias. O que ele fala? Vamos orar. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, e Deus dos céus dará a interpretação desse sonho. Sabe o que é isso, irmão? Quem tem visão tem que andar com quem tem a mesma visão. Daniel chega lá sob ameaça de morte, e ao invés de ir para casa e ficar quieto, não, ele falou assim: eu vou lá porque eu tenho 3 amigos que eles caminham comigo, e eles caminham na mesma visão que eu, eles caminham por fé, eles creem que Deus vai dar resposta, e nós vamos orar, e Deus vai dar a resposta. Se você caminhar com quem tem a visão diferente da tua, vai para a guerra. Mas meu amigo, estou falando português bem claro, mas meu amigo é tranquilo, pastor. Meu amigo é maneiro, pastor. Ah, mas a minha vizinha não pensa, pastor. Ela só pensa um pouco diferente. Irmão, vai dar confusão isso. Se a visão não for compatível, o resultado vai ser guerra, vai ser divisão, vai ser dissensão. Nós devemos entender uma coisa: há uma grande diferença de uma separação causada por discordância e por contenda do diabo. Essa daí Deus não está no meio. Agora, quando é Deus que manda separar, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: corre rápido para sair de perto de quem Deus mandou você se afastar. Corre, irmão, se apressa a sair de perto de quem, irmão, se não tem a mesma visão, se não caminha na mesma ligação que você, corre de perto. Ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa: Abraão, quando ele se separa de Ló, ele passou a odiar Ló? Passou a odiar Ló? Não. Pelo contrário, quando a coisa apertou para Ló lá em Sodoma, quem foi lá que pediu a Deus misericórdia, foi lá resgatar ele? Foi quem? Abraão. O fato de você se separar do convívio de alguém não quer dizer que você deva odiá-lo. Você tem que orar por ele, amá-lo, respeitá-lo, mas se manter longe. Por quê? Porque a tua visão é outra. Você está entendendo? O chamado que Deus tem é por você. Você está entendendo? Você pode orar, pode abençoar ele, pode se preocupar com ele, mas não serve para andar junto, porque a tua visão é guiada pelo alto. Você ora para o alto, se guia pelo céu, se laceia por aquilo que Deus te mostra. Deus está nos despertando hoje. Procura caminhar com quem tem a mesma visão que você. Você quer ver? Olha o resultado diferente. Paulo e Silas. Olha o resultado de quem caminha com a mesma visão. Paulo e Silas apanharam, mas apanharam muito. Eles estão todos arrebentados, aprisionados. Mas quando dá meia-noite, o que você está fazendo aí? Está doendo? Está doendo. As portas estão arrebentadas. Apanhando muito, apanhando muito. Mas o que a gente vai fazer então? Então vamos cantar, né? Vamos cantar? Ah, meu Deus. E eu fico imaginando
a explosão que teve. Eu não sei qual louvor que eles cantaram, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando no meu coração a explosão de unção e de poder que tinha aquele louvor que Paulo e Silas começou a cantar. Porque você cantar até um lugar tremer, irmão, até Deus mandar um terremoto, tem que ser algo muito do céu, tem que ser algo muito profundo, tem que ser algo que saiu do coração, de regado com as lágrimas, tem que ser algo que veio do fundo da alma, não é aquela coisa repetitiva, sem sentido, não, foi um louvor que veio do grito da alma, de dois homens que tinham a mesma visão. Ô irmão, eu já termino, mas Deus está te chamando e te despertando a hoje. Ele quer falar com você, olha o que a Bíblia vai dizer. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Deixa eu te perguntar, qual a reação você acha que Ló teria se ele ouvisse essa promessa de Deus para Abraão? Pensa bem, o camarada que escolheu a terra que ele queria ir pela vista, pensa o que ele sentiria ou o que ele pensaria se ele ouvisse Deus prometendo para Abraão, falando assim: olha, eu vou te dar esta terra onde você está, do norte até o sul, do oriente até o ocidente, eu vou entregar na tua mão e na tua descendência. Ô irmão, Deus está gritando para você hoje, falando: você precisa se separar rápido, porque eu tenho promessas absurdas para fazer para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E quem está caminhando com você agora não vai entender, e se ouvir, eles vão te invejar, vão dar risada talvez, ou vão desacreditar no mínimo. Então por isso Deus está falando: corre rápido, se apresse a se separar. Quem não tem a mesma visão que você, porque eu tenho promessas grandiosas e poderosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas eu vou fazer algo tremendo na tua vida, na tua casa, na tua família, que quem está do teu lado agora não pode ouvir, quem está do teu lado agora não vai entender se ouvir, quem está do teu lado agora não vai estar preparado para ouvir o que eu vou fazer na tua vida. Deus está gritando para você hoje: se você soubesse o que eu tenho para liberar sobre a tua mão, para liberar sobre a tua vida, você correria para viver separado. Abraão, está vendo isso tudo aí, Abraão? Eu vou entregar para você. Eu fico imaginando quanto tempo de agonia Abraão não viveu enquanto Ló estava do lado dele. Por quê? Porque enquanto Ló estava do lado dele, Deus se manteve em silêncio. Mas quando Abraão se aparta de Ló, preste atenção, não foi Deus que pegou Ló e jogou Ló lá nas campinas, não. Foi Abraão que falou: vamos nos separar. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer no teu lugar. Uma ação que você tem que fazer, uma ação que você tem que executar, Deus não vai fazer com você. Não é porque Ele não pode, não, é porque Ele não quer mesmo. Porque a promessa está sobre a vida de Abraão, e Ló está lá de chaveiro, de contrapeso. Ele está pegando só aquilo que vinha para Abraão. Ló estava acostumado a viver só na sombra de Abraão. Ele tinha muitas coisas? Tinha. Mas a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa: se Deus tem uma promessa na tua vida, não tenta arrastar teu primo para a promessa, não. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não tenta arrastar teu amigo para a promessa, não. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não tenta arrastar: mas ele é um parente, mas ele não é amigo de infância. Não tenta arrastar para a promessa. Se a promessa é para você, se prepara, se separa, faz o que Deus está te direcionando,
Deus é o maior interessado em nós vivermos a plenitude do propósito dele, é o nosso Deus. Você acha que Deus quer cumprir as promessas na sua vida só para quê? Para você dar sorriso e viver bem? Não. Porque a estabilidade é a pior coisa que existe. Que isso, pregador? O que você está falando? A estabilidade é o sentimento mais perigoso que existe na vida de quem serve a Cristo. Porque a estabilidade humana, ela traz o sentimento ou a sensação de que você é independente. E toda vez que você tem esse sentimento de independência, Deus permite você tomar, vou falar no português claro para todo mundo entender, português do Rio de Janeiro, amém? Principalmente em São Gonçalo. Você, toda vez que você se sentir independente, você vai tomar um bandão de Deus. Daquele que as duas pernas vão para o alto, castada, assim, fica olhando para cima sem entender nada. Sabe por quê? Porque ele está gritando no teu ouvido, falando assim: eu quero te abençoar, mas sozinho, pelo seu braço, você não vai conseguir, não, meu filho. Então, pelo amor de Deus, não tenta sozinho, não. Você não vai arrumar nada. Eu vou tinha um louvor sertanejo lá que ela repetia aqui umas 300 vezes. Mas ela é uma promessa. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem cantar, que você pode se iludir. Ele é alegria do aflito, levanta o que está caído e te dá forças para andar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem cantar, que você pode se iludir. Ele é alegria do aflito, levanta o que está caído e te dá forças para andar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Eu não tenho costume de falar de fazer isso, mas vira para quem está do teu lado e fala assim: não tenta não. Não, irmão, pelo amor de Deus, você falou com preguiça. Fala assim: não tenta não. Sem Jesus não dá. Fala para ele: não tenta. Sem Jesus é fracasso. Ei, irmão, eu termino agora. Mas a palavra que Deus quer que você guarde no seu coração e leve da sua casa, da mocidade até os anciãos da igreja. Não tente ser independente. Não caminhe por aquilo que você enxerga. Não caminhe pelas possibilidades. A nossa caminhada é por fé e não por vista. Por que a nossa caminhada é por fé, irmão? Deixa eu falar uma coisa. Tem um mal que está assolando a humanidade. E tem algo que a gente tem que entender que isso está acontecendo, e isso acontece com todo ser humano, crente ou não crente. Mas não deveria acontecer conosco, mas acontece. Que é chamado o quê? Ansiedade. Só que você já percebeu que ninguém fica ansioso? Ninguém fica ansioso. Eu estou falando sobre a ansiedade. Presta atenção. A ansiedade, ela vem porque você quer resolver algo que não está sob o seu controle. Você não sabe por que a ansiedade vem? É porque você quer conquistar algo, ou você quer resolver algo, ou você quer solucionar um problema que não depende só de você. Só que vocês já perceberam que a ansiedade vem somente relacionada às coisas da terra? Eu estou falando ansiedade que prejudica, a ansiedade que tira o sono, a ansiedade que faz cair o cabelo, a ansiedade, no meu caso foi ansiedade, não, tá? A ansiedade que faz cair o cabelo, a ansiedade que faz você perder a noite de sono, dá 4 horas da noite está acordado ainda. Essa ansiedade só vem porque estamos ansiosos por coisas terrenas. É por isso que vem a ansiedade. Eu estou falando isso porque não é vergonha para ninguém, qualquer um está sujeito a isso.
Você quer ver o ser humano ficar ansioso? É naturalmente. Você quer ver ficar ansioso? É só você estar precisando demais. Ô irmão, você quer só quem precisa muito de uma coisa, e só a pessoa que está passando pelo deserto sabe a vontade e a ansiedade de viver logo o sobrenatural de Deus, de sair daquela situação. Só que a Bíblia é bem clara, ela vai dizer: lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de. Só que a gente tem uma dificuldade de encontrar o cuidado de Deus na escassez. A gente tem dificuldade de entender que Deus está cuidando até quando tua conta está zerada, 75 centavos no Nubank. Você fala: Jesus. Aí você olha e fala: Senhor, a ansiedade vai ficar como, Senhor? Como é que para tudo? Só Deus sabe a ansiedade que dá quando você precisa. Às vezes você quer algo, e não é de luxo não, irmão. Você quer algo para o dia a dia, para sobreviver, e você não tem de onde tirar, mas você tem que glorificar. Por quê? Porque é no momento de escassez, é no momento de falta, é no momento de desespero, que você fala assim: eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio. Você vê a mão poderosa de Deus se manifestar, aí você vê Deus te levantar, não dá provisão, te tirar do fundo do poço, te tirar da cisterna, te tirar do vale, porque você creu no Deus que te fez a promessa. Abraão não tinha nada que pudesse garantir um futuro para ele. Ah, mas ele tinha dinheiro, e aí, a hora que o dinheiro acabasse, e a hora que os gados morressem, e se alguém viesse e assaltasse, levasse tudo que ele tinha, ele permaneceria crendo no Deus que fez a promessa. Eu não sei a situação jovem que vocês estão vivendo. Se a ansiedade está batendo forte, você quer ver as coisas acontecerem e as coisas não estão acontecendo. Há uns tempos atrás eu me peguei tão ansioso, mas tão ansioso, que estava me dando dor no estômago, que eu queria resolver uma situação. Estava me dando dor no estômago. Me dando dor no estômago. Eu sempre fui dormir tarde, mas eu estava dando 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, e eu parecia que estava 10 horas da manhã para mim. E eu tranquilo. Às vezes eu estava tão acelerado que eu deitava para dormir junto com minha esposa, dormia. Quando ela dormia, eu escutava que ela estava dormindo, eu levantava devagarzinho, ia para a sala, ia para o quintal, e ficava pensando como eu iria resolver. Até que um dia que eu falei assim: Senhor, eu não vou passar mal por causa disso, eu não vou parar no hospital por causa disso. Eu falei: se não está acontecendo é porque o Senhor não quer que aconteça agora, ou se não está acontecendo é porque o Senhor não tem alguma coisa que eu preciso aprender para acontecer. Irmão, automaticamente eu parei de me preocupar. Irmão, é um exercício, é difícil, já termino. É um exercício, é difícil, mas experimenta fazer isso. Sabe o que você ligar e falar assim: eu não estou nem aí, Jesus, está na mão do Senhor agora, e eu não vou nem mais orar sobre isso. Eu só vou orar para o Senhor me ensinar o que eu tenho que aprender, e eu fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Irmão, vocês não estão entendendo. Aconteceu naturalmente. Aquilo que estava tirando o meu sono, Deus foi falando: olha só, estou te ensinando, seu cabeça dura, que é só você confiar em mim, deixar na minha mão. Ficar acordado com um zumbi aí para quê? Ficar desesperado, preocupado, com dor no estômago, de preocupação, para quê? É só me ouvir, confiar, deixar na minha mão, que eu tenho cuidado disso. Eu preciso encerrar, mas Deus está mandando falar isso aqui, e tem alguém que está recebendo essa palavra aqui, está ansiosa, está ansioso, está desesperado, tão nova, está desesperado. Deus está falando: acalma teu coração, maior é o Deus que te fez a promessa, maior é o Deus do que a adversidade que está vindo sobre você e sobre a sua casa. Ele é maior para te garantir vitória, e Ele é fiel. Oh, aleluia. Se você tinha dado glória, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu,
A Deus por essa oportunidade, ao pastor Osni, a sua esposa, Deus abençoe, tá, irmã? Obrigado, pastor. E a nossa irmã também por todo o apoio, juventude, jovens, permaneçam firmes. É só o começo que Deus vai fazer na vida de vocês e através de vocês. O campo de Alcântara, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Creio nisso, pelejem por isso. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus garante a vitória daqueles que persistem. Permaneçam firmes. Precisar do nosso apoio, pastor, nós vamos estar aqui. Hoje não foi possível. A gente sempre vem com uma equipe, com a van. Hoje não foi possível. Literal ia vir para cá, mas os conselheiros foram que estavam chegando muito lá. Eles não conseguiram vir. Alguns não conseguiram vir em Niterói. Mas o Rio de Janeiro, nós tivemos o Eclésia hoje, a equipe ficou lá ajudando a Eclésia. E amanhã de manhã cedo nós temos um culto lá também. E a moça tem que estar lá 8h30 da manhã. E não deu o Caxias também, a gente sempre nos acompanha nas implantações, mas hoje teve um evento também lá no campo deles, o pastor deles solicitou que eles fossem para lá. Por isso não deu para ver todo mundo, mas pode marcar aqui, pastor, que nós vamos voltar aqui para todo mundo aqui em nome de Jesus e para adorar a Deus juntamente com a cidade de expansão aqui de Alcântara, amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor, vou retornar a palavra de Deus, pastor Dorival. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.